Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificação. Essa aula é uma continuação da aula 7, que trata sobre direitos individuais e coletivos em espécie. Especificamente, hoje nós vamos tratar de direito de reunião e os demais direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. O direito de reunião está previsto no artigo 5º, no inciso 16, e estabelece que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos e públicos, independentemente de autorização. Mas atenção, não precisa de autorização, mas precisa de uma comunicação ao poder público. No caso, o município, estado ou o governo federal, dependendo do local onde a reunião vai acontecer. Mas atenção, reunião é diferente do direito de associação, que também é previsto no artigo 5º, no inciso 17, que estabelece que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Caráter paramilitar seria uma polícia paralela, por exemplo. Qual a diferença, então, entre o direito de reunião e o direito de associação? Bom, geralmente você faz a seguinte análise. O direito de reunião é temporário e o direito de associação é permanente. Então, da seguinte forma, uma reunião ela tem caráter temporário porque uma reunião dura 2, 3 horas, 4, 5, no máximo 8 horas. E o caráter temporário está estabelecido por esse tempo da reunião. Enquanto que uma associação, quando você se associa a uma associação, por exemplo, associação de consumidores, associação de moradores, tem um caráter mais amplo, dura mais essa associação. Essa é a principal diferença. Bom, é importante observar que esses direitos, eles são direitos e garantias individuais e coletivas, e eles podem ser suspensos somente em caso de estado de defesa e estado de sítio, que estão previstos também lá na Constituição, nos artigos 136 e 137. O outro direito individual e coletivo garantido pelo artigo 5º da Constituição é o direito de autor. Esse direito de autor está previsto no inciso 27. O que é o direito de autor? A Convenção de Berna estabelece que o direito de autor é aquele direito que surge do vínculo entre o autor e uma obra. Essa obra ela pode ser uma obra de um livro, de uma música, de uma descoberta científica. Então, nós temos o vínculo entre o autor e a obra. Esse vínculo é moral e econômico. O vínculo moral quer dizer que o autor tem o direito de ver o seu nome fixado na obra, e o vínculo econômico quer dizer que o autor tem direito de perceber os lucros econômicos sobre a comercialização da sua obra. Então, por exemplo, um autor escreve um livro, ele tem direito de receber um percentual sobre a venda desse livro, e assim por diante. Bom, esse vínculo, ele é aqui defendido pela Convenção de Berna. Essa Convenção de Berna ela é de 1886 e ela aconteceu na Suíça. O Brasil é signatário dessa convenção, e no Brasil ela foi positivada por meio da Lei 9.610, que é de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Além dos direitos autorais, a Constituição também ela protege os direitos de propriedade. Esse direito de propriedade também está estabelecido no artigo 5º. Aqui nós estamos falando da propriedade de forma geral. Essa propriedade, aqui nós estamos falando de propriedade de bens móveis e imóveis. O artigo 5º, no inciso 22, estabelece essa garantia que vem desde lá da Revolução Francesa. Então, a propriedade privada foi um dos argumentos para a Revolução Francesa. Então, a partir daí, significa que o direito de propriedade privada nos países
em que prevalece a democracia está garantido nas constituições. Se trata de direitos fundamentais de primeira geração. Antigamente se falava dimensão, mas hoje se fala dimensão e geração também. O inciso 23 também trata da propriedade que deve atender também à sua função social. A função social aqui já é um direito de segunda dimensão. Estamos falando em estado de bem-estar social. Esses direitos de segunda geração, de segunda dimensão, eles são a partir do século XX, que houve uma releitura desses direitos. Também em relação ao direito de propriedade, nós temos o inciso 24, que trata de desapropriação. E quais são os argumentos da desapropriação? Ela pode ser de necessidade ou de utilidade pública e também de interesse social. O inciso 25 prevê a possibilidade de ocupação temporária da propriedade privada pelo poder público em caso de iminente perigo. Então, nós podemos citar aqui, que seria um caso que nós estamos vivendo, em um caso de pandemia, por exemplo, em que o poder público ele precisa dos prédios privados para tratamentos de pessoas, porque os hospitais estão cheios, por exemplo. O inciso 26 garante a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então, é uma garantia também relacionada à propriedade privada. Já os incisos 27 e 28 protegem os direitos de propriedade autoral, enquanto que o inciso 29 protege os direitos de propriedade industrial, que se trata de propriedade industrial e direitos de marca. O inciso 30 garante o direito de herança. E o inciso 31 garante também o direito referente às sucessões. A propriedade privada também aparece lá no artigo 170, no inciso 2. Em relação aos direitos fundamentais, também nós temos um outro direito garantido na Constituição Federal, continuando no artigo 5º. Só que vamos lá para o inciso 54. O inciso 54 é o L, pauzinho, V, para quem tem alguma dificuldade aí em relação ao algarismo romano. E o inciso 54 estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É importante lembrar que esse devido processo legal é uma garantia também advinda da Revolução Francesa. Nos países totalitaristas, esse direito não é reconhecido. Um outro direito também é o direito ao contraditório e à ampla defesa. Esse direito está lá no inciso 55 do artigo 5º, que estabelece que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, é importante lembrar aqui também que os processos administrativos relacionados ao direito administrativo também seguem as mesmas regras. Então, por exemplo, quando um servidor público ele comete alguma improbidade administrativa, por exemplo, e ele é julgado em processo administrativo, ele tem direito à ampla defesa. Esse é um direito constitucionalmente garantido e está também no Estatuto do Servidor Público. E também é garantido, né, o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Na Inglaterra, esse direito é chamado também Lei de Terra, e ele está na Constituição desde lá do século XIII, no século XII, século XIII. Lá, os ingleses são julgados pela Lei de Terra. Existe também uma outra garantia fundamental, que é a proibição da prova ilícita. Está no artigo 5º também, só que no inciso 56, L, V, um pauzinho, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Exemplo de provas por meio ilícitos são os grampos ilegais, sem autorização da justiça. O outro direito constitucionalmente garantido, aqui pelo artigo 5º, é o relacionado ao inciso
constitucional, que é o L, pauzinho, L, V, dois pauzinhos. Então, significa o quê? Nesse inciso, nós temos a famosa presunção de inocência, que é a famosa prisão em segunda instância, que está na Constituição, que prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença final condenatória. Esse é um assunto muito aquecido atualmente, e o Supremo Tribunal já se manifestou, e agora nós estamos aguardando qual vai ser a posição final do Supremo em relação. Deve chegar até o final, até esgotados todos os meios para a prisão, ou existe uma possibilidade de soltura antes. O outro inciso do artigo 5º também importante, que é o 60, que é o LX, que é a garantia constitucional sobre publicidade dos atos processuais. Essa publicidade ela é importante também. Então, por exemplo, no caso de processos administrativos, também. Agora, o artigo 5º, o inciso 60, garante que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, aqui nós estamos falando da exceção lá do artigo 20 do Código de Processo Penal, que trata do sigilo em relação ao inquérito policial, e também em relação ao artigo 189 do Código de Processo Civil, que trata, do segredo de justiça nos processos em relação a, por exemplo, a separação, divórcios, união estável e também aquelas ações em que tem interesses a criança, por exemplo, a ação de alimentos. Uma outra garantia também importante se trata da garantia do juiz natural, que está no inciso 37 do artigo 5º também. E estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E também o inciso 53 fala: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente que está estabelecido na Constituição Federal. Isso, gente, é para garantir que o juiz ele não seja removido de um caso o réu tenha um poder muito grande na sociedade. Então, é para garantir a justiça. Também, um outro direito constitucionalmente garantido aqui no artigo 5º, e está no inciso 34, é o direito de petição. Esse direito é um direito assegurado independente do pagamento de taxa. É a famosa justiça gratuita. Então, esse direito de petição, ele é para garantir direitos contra ilegalidade ou abuso do poder. Aqui, gente, são os remédios constitucionais. Esses remédios constitucionais são os remédios que estão previstos na Constituição. São o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública. Um outro direito também que está relacionado no artigo 5º é o direito de ação, que está previsto no artigo 5º, no inciso 35, e também em relação à coisa julgada, que está previsto no inciso 36. Esses direitos e garantias fundamentais são muito importantes e eles vão sofrendo evoluções, releituras nas dimensões do direito. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui em direito de petição. Esse direito de petição, atualmente, ele é muito importante, ele é uma garantia fundamental. Se nós olharmos para trás, no Estado totalitário, em um Estado absoluto, esse direito de petição, ele é muito complexo. Por quê? Na época do Império, por exemplo, qual era a forma da comunidade, da sociedade, se estabelecer uma comunicação com a monarquia? Então era muito complexo, o povo não tinha essa liberdade que nós temos hoje.
Como é que ia fazer isso? Como é que ia confrontar a autoridade do monarca? Bom, esses direitos foram evoluindo. Hoje nós temos esses direitos a todos os trabalhadores. Se você observar, por exemplo, lá no século X, no século XI e até nos anos de 800 depois de Cristo, por exemplo, na época dos vikings, por exemplo, a sociedade era muito fragmentada, não existiam esses direitos. Então, por exemplo, uma mulher, uma escrava, ela não tinha direito de petição, porque ela era um objeto. Hoje, os empregados têm direitos de petição, e esses direitos estão garantidos para todos. É a igualdade formal que a Constituição nos garante. Aqui na Constituição, no artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei. E esse direito abrange todos nós da sociedade. Um outro direito importante também é o direito de personalidade. Esse direito de personalidade diz respeito à dignidade humana. Nós estamos falando aqui de um direito que vem lá desde a Revolução Francesa, vem desde a Declaração dos Direitos Universais do Homem, que foi fruto da Revolução Francesa. Nós estamos falando aqui de forma ampla do direito de personalidade. Esse direito de personalidade, ele sofreu uma grande evolução. Então, antes esse direito não existia. A dignidade da pessoa humana, lá nos anos de 1800, na época da Revolução Francesa, dizia respeito ao direito ao próprio corpo. Em direitos de segunda dimensão, esse direito ao próprio corpo ele foi sendo ampliado para direito ao próprio corpo, direito às partes do corpo e, posteriormente, nós tivemos os direitos de personalidade. Olha só, quando se fala em direitos ao próprio corpo, hoje nós podemos pensar da seguinte forma: o que são esses direitos? Então, por exemplo, é o direito ao nosso material genético, é direito ao olho. Então, nós falamos, esse direito ele vai nos acompanhar até depois da nossa morte. Direito aos nossos olhos, por exemplo, a córnea. Você não pode retirar a córnea de um cadáver sem que a pessoa tenha deixado isso bem claro, que ele autoriza a doação de órgãos. Essa doação ela tem que estar escrita, porque os direitos da dignidade humana, os direitos individuais, eles são autorizados até depois da nossa morte. A família tem que autorizar se a pessoa não tiver deixado isso por escrito. No caso dos direitos autorais, a Convenção de Berna, como nós já vimos aí, protege os direitos autorais, os direitos de propriedade e direitos de autor. Esses direitos, a Convenção de Berna estabelece um tempo, e esse tempo é de 50 anos, sendo que os estados, os países signatários, podem ampliar esse direito até para 70 anos. Então, na hora de regulamentar a lei, esses direitos podem sofrer ampliação, eles só não podem sofrer regressão. Então, como nós podemos perceber, os direitos fundamentais e direitos coletivos, eles são muito importantes, eles são positivados nos ordenamentos jurídicos dos países democráticos e eles são muito importantes para garantir duas grandes ampliações, dois grandes princípios que estão protegendo esses direitos. E esses dois princípios são basicamente aqueles princípios que estão previstos lá no artigo 1º da Constituição Federal, que são os princípios da dignidade humana, da livre iniciativa e da propriedade privada. Como nós vimos aqui nesse estudo, os direitos de propriedade privada, eles sofreram ampliações também. Então, a propriedade privada, lá nos anos de 1800, quando surgem esses direitos, lá frutos da Revolução Francesa, eles são considerados direitos egoístas. Por quê? Porque se pensou na propriedade privada de uma forma relativista, ou seja, eu tenho uma propriedade e se eu comprar uma propriedade, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com ela. Não se pensava em função social da propriedade e muito menos função ambiental. Com o advento ali dos direitos de segunda dimensão, surgiram os direitos trabalhistas
e a função social da propriedade privada. A propriedade privada, então, deixou de ser regida pelo princípio da relatividade e ela passou a ser regida pelo princípio do estado de bem-estar social, ou o princípio também da solidariedade. Ou seja, quando eu tenho uma propriedade privada, eu preciso pensar também na geração de empregos, eu tenho que pensar se essa propriedade ela vai fazer um bem comum, além de me garantir riqueza. Esse direito de propriedade privada, ele tem essa dimensão e isso chega aqui no Brasil, principalmente no governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas implantou o estado de bem-estar social e os direitos sociais, os direitos trabalhistas, eles são implantados aqui de forma a atingir também os trabalhadores. Daqui surgem também direitos sociais, como o direito à educação. A dignidade humana passou a ter uma amplitude em relação à sociedade. Então, nós temos aqui direitos sociais, que estão uma extensão desses direitos individuais, como o direito à educação, direito à saúde, à seguridade social. Bom, e os direitos de terceira dimensão? Nesses direitos de terceira dimensão, nós temos aí a função social, ela tem uma ampliação a mais. Passa a ter também, além da função social, uma função ambiental. Então, a propriedade privada continua sendo garantida pelo Estado, ela nunca foi uma caçada pelo Estado, mas ela continua tendo um título individual de propriedade garantido ali pelo proprietário, mas ela garante uma função social e também uma função ambiental. Então, atualmente, nós podemos ter riquezas. Essas riquezas são garantidas pela Constituição. Continuamos tendo a propriedade privada como um dos principais direitos constitucionais. Mas também nós temos aqui uma visão do neoconstitucionalismo. Esses direitos sociais, essas dimensões, a segunda e a terceira dimensão dos direitos, e também a quarta e a quinta dimensão, são formas de garantir que a propriedade privada ela tem um alcance maior. Então, nós estamos falando de neoconstitucionalismo. Esse neoconstitucionalismo é uma nova forma de se interpretar a Constituição. Então, por isso que nós podemos ver a Constituição hoje de uma forma expansiva, de uma forma a abarcar. A nossa Constituição é uma Constituição compromissária. O ministro Fux fala isso muito bem. A nossa Constituição, ela amplia esses direitos individuais. Ela é uma Constituição expansiva. Bom, chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Não esqueçam de comentar aqui a nossa aula aqui no meu canal. E eu espero vocês na próxima aula, que nós vamos dar continuidade aos direitos fundamentais, individuais e coletivos. Um abraço a vocês e até a próxima!